especial para nós nessa noite estarmos nesse recinto e ter o livro sagrado, a Palavra de Deus. Nós vamos iniciar hoje, de forma muito especial, uma série, Daniel. Como compreender o conflito cósmico entre o bem e o mal ao longo da história. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, vamos orar a Deus nesse momento. Maravilhoso e bom Deus, estamos nesta noite na Tua santa presença. Amém. O Senhor é o Rei do Universo. Amém. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Soberano. E é por isso que adoramos ao Senhor Deus neste lugar. Amém. E todos os dias o nosso coração se alegra em estar na Tua presença. Amém. Estamos de posse da Tua palavra e vamos estudar profecias. Por favor, Senhor, que o Espírito Santo venha nesta noite de forma muito especial sobre cada um de nós. Amém. E a nossa mente tenha entendimento da Tua palavra. Amém. Por favor, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, a nossa série terá por tema conflito cósmico. E eu convido você para hoje à noite estudarmos sobre os reinos terrestres perecíveis, os reinos deste mundo derrotado. Daniel capítulo 2 e o versículo 35. Tanto Daniel quanto Apocalipse nos leva à necessidade da história, dos registros de nomes de reis, de reinos, de imperadores, de regiões e de acontecimentos. Capítulo 2 e o versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Deu para você entender já o que o texto bíblico quer dizer para nós? Que os reinos deste mundo, eles foram destruídos e eles serão destruídos, porque nem todos os reinos, eles passaram. Alguns passaram e outros não. Mas vamos ganhar tempo. Capítulo 1 de Daniel apresenta para nós o contexto desta visão que Daniel teve. Daniel teve sonhos e visões. Os profetas, eles tinham o privilégio de receber os sonhos e visões para revelar à humanidade a respeito dos planos de Deus. No capítulo 1 de Daniel e o versículo 1 está registrado assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou e a conquistou. Eu não vou correr muito, porque nós vamos ter que fazer uma pesquisa, uma investigação dentro do livro de Daniel e até no livro de Apocalipse, para compreendermos tranquilamente e não ter dúvidas a respeito do livro de Daniel e das suas profecias. Mas o texto está dizendo que agora o rei Nabucodonosor, ele deixa o seu reino e ele então agora viaja 1.500 quilômetros até a cidade de Jerusalém, para agora então conquistar a cidade de Deus. E por 70 anos vive agora o povo de Deus sob o juízo ou o jugo de Babilônia. Eles são cativos em Babilônia por 70 anos. Não são todos que foram cativos para a Babilônia, mas ele, Nabucodonosor, em toda a história há uma descrição a respeito desse rei impressionante. Sabendo você que Nabucodonosor, ele veio conquistar o povo de Deus,
e que Nabucodonosor era um idólatra, eles tinham muitos deuses lá em Babilônia. Isso quer dizer para nós que Nabucodonosor, ele não era um servo de Deus. A pergunta é como ele ia trabalhar agora, e começa-se algo inédito na história, porque ninguém trabalhou em conquistas como Nabucodonosor, numa astúcia, num método diferenciado. Por quê? O versículo 4 diz para nós o método que ele usava. Ele pegava a nata, os mais inteligentes, os mais sábios e especialmente jovens das suas conquistas, e levava para a Babilônia, para agora então tirar a cabeça, tirar a mente, tirar o coração. Por exemplo, no caso aqui, o coração hebreu, e colocar um coração babilônico. No versículo 4, no início do verso diz que jovens, sem defeito, formosos, lindos, sábios, doutos em ciência, e no final do verso diz o que ele ia fazer: e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O que Nabucodonosor ele ia fazer? Ele ia mudar o pensamento hebraico cristão. No nosso caso hoje, nós temos o pensamento judaico cristão. Não quer dizer isso que nós somos judeus. Isso quer dizer que nós cremos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, que foi uma mensagem direcionada para o povo hebreu, que depois passou a ser chamado povo Israel, e depois passou a ser chamado de judeus. Por isso, a expressão judaico-cristã é que nós cremos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e nós aceitamos todos os ensinamentos de Deus na sua palavra. Entenderam bem? Então, quando alguém se autodeclarar judaico-cristão, tem um pensamento judaico-cristão, é porque ele aceita toda a palavra. Você sabe muito bem que o judeu, na sua grande maioria, não aceita Cristo. Mas os cristãos que creem na Bíblia, eles são declarados de aqueles que têm um pensamento judaico-cristão. Mas o que ele ia fazer agora? Ia mudar os pensamentos, ia mudar os hábitos, ia mudar os costumes. O que Nabucodonosor realmente estava agora querendo fazer? Ele estava querendo e buscando tirar o pensamento hebraico cristão. Por quê? Olha um exemplo do pensamento hebraico cristão. O hebreu sacrificava o cordeiro. Vocês sabem disso, correto? A Bíblia ensina isso para nós. E quando eles sacrificavam o cordeiro, que eles eram hebreus, quando os israelitas sacrificavam o cordeiro, eles eram israelitas. Quando os judeus sacrificavam o cordeiro, eles eram judeus. Todos eles deveriam ter uma esperança. Qual era a esperança? Que um dia Cristo ia vir morrer na cruz do Calvário e se tornaria o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenderam bem o que é o pensamento hebraico cristão, o hebreu cristão, o pensamento israelita cristão e o pensamento judaico cristão. Mas o que ele ia fazer mais ainda? Ele ia formar neles agora. Quando você tira algo de algum lugar, aquele lugar fica vazio, não fica? Um exemplo: a minha máscara está aqui, neste cantinho. Eu tiro a minha máscara daqui. Aonde está a minha máscara? Não está mais aqui. Agora, Nabucodonosor ia colocar algo no lugar. O que ele ia colocar no lugar do pensamento hebraico cristão? Dos meninos, dos jovens hebreus que estavam agora em Babilônia. Ele ia colocar a mente de Babilônia. O que é ter a mente de Babilônia? O que é ter a mente de Israel? O que é ter a mente dos hebreus? O que é ter a mente judaico-cristã? Deu a entender? Você agora não é mais você. Por quê? Porque foi tirado de você
aquilo que foi formado em você. Você pega uma criança desde pequena e vai formar nesta criança, moldar o caráter dessa criança com base em ensinamentos, com base em hábitos, com base em pensamentos, com base em costumes. Tudo isso forma o quê? O caráter. E agora então, eles querem tirar dos meninos, dos jovens, o caráter divino para colocar o caráter babilônico. Pastor, por que você está falando isso? E eu já gastei 5 minutos, porque essa introdução você e eu precisamos entender, porque ao longo da história, o inimigo de Deus, no conflito cósmico, buscou trabalhar a mente e o coração de toda a humanidade para fazer o quê? Para tirar deles a raiz na pessoa de Jesus Cristo. Foi o que o inimigo fez com Adão e Eva no jardim do Éden. Colocou neles o pensamento de que eles são o quê? Deuses, para que Deus saísse de cena. Mas para isso, ele agora ia usar algumas estratégias. E olha o que ele ia trabalhar. Por favor, entenda muito bem isso aqui, porque nós vamos ligar este passado ao presente e futuro. Nabucodonosor ia trabalhar as matérias, os ensinos intelectuais, a matemática, a biologia, a astronomia e o que mais? A astrologia. E ao trabalhar, e muitas outras coisas, ao trabalhar essas linhas de matérias e temas instrutivos, Nabucodonosor ia inculcar neles ideias diferentes, ideologias estranhas. Vocês sabiam que nas escolas hoje, infelizmente, eles trabalham um processo para formar uma nova mentalidade nas crianças e nos jovens? E o objetivo deles não é que esses jovens tenham o temor a Deus. Vocês sabiam que hoje, infelizmente, as propostas marxistas, elas são hoje introduzidas nas escolas? Por isso eu quero fazer um apelo para você que tem filhos. Filho, o que foi que você aprendeu hoje na escola? Me apresenta o que o professor te ensinou. Nós precisamos saber o que estão colocando na mente dos nossos filhos nas escolas. Vocês sabem disso, ideologia de gênero e muitas outras coisas, rebelião, revoltas, olha quantos... Bom, mas vamos avançar aqui. O que mais? A alimentação seria um meio para o quê? Para mudar, para enfraquecer. O inimigo sabe disso. Vocês sabiam que uma má alimentação, ela enfraquece o cérebro e ele fica vulnerável e fragilizado para conseguir discernir o certo e o errado? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que nós somos sinceros todo fim e todo início de ano? As promessas e os votos que nós fazemos, nós queremos aquilo. A pergunta é, por que muitas vezes não conseguimos? Por que eu estou citando a questão da alimentação? Eu vou voltar agora. Eu cito também os encantos, os brilhos, as luzes, as atrações de Babilônia iriam tirar dos meninos o foco em Deus, para que eles pudessem atrair-se pelo mundo. Sabe onde está a resposta porque eu falei da alimentação? Capítulo 1 de Daniel e o versículo 8. Olha o que diz lá: resolveu Daniel firmemente não o quê? Contaminar. Daniel sabia a interferência na sua vida, na sua postura e no seu caráter, se ele seguisse aquela alimentação. Para você ter uma ideia, rapidinho, por exemplo, Daniel ele era um temperante, isso fez diferença. Na sua formação, ele aprendeu uma alimentação saudável. Vocês sabiam o poder destrutivo do açúcar? Quando bate no cérebro e com rapidez, porque derrete ou já vem derretido, e ele vai ao cérebro e ele enfraquece os neurônios. Não sabiam disso? Pegue uma criança que faz uso de bastante açúcar. O bastante açúcar que eu digo, queridos, são refrigerantes, são doces, e aí segue, ok? E uma outra criança que não faz muito uso ou praticamente nada do açúcar puro.
você verá que o poder intelectual desta criança é superior a esta outra criança. A memória, já foram feitas pesquisas, bom, mas vamos avançar, né, queridos? Porque senão... Agora eu convido você para entender uma coisa. Esses meninos foram levados cativos para a Babilônia, mas esses meninos, esses jovens, eles tinham foco no reino eterno. Grave bem, vou citar várias vezes, reino. O foco deles era o reino de Deus. Por esse motivo eles resistiram. Mas foram todos? Não. A Bíblia registra apenas 4 desses centenas, talvez, de jovens que foram para lá, que resistiram e permaneceram fiéis. Vamos agora, capítulo 2, vamos entrar diretamente na profecia. Isso aqui era apenas uma introdução, para você entender aquilo que Daniel está apresentando em todo o seu livro, com relação ao reino eterno, o reino eterno. E o reino eterno de Deus, ele é formado, e ele será formado por aqueles que resistirem às propostas de Babilônia. Todos aqueles que disserem não para a Babilônia, mesmo estando em Babilônia, estes farão parte do reino eterno de Deus. Nós vivemos ou não vivemos numa verdadeira Babilônia? Aonde tem encantos, aonde tem propostas, aonde encontramos Nabucodonosor rodando por esse mundo, tentando mudar a nossa mentalidade, tirar do nosso coração o reino eterno para ficar com o reino de Babilônia. Capítulo 2 e versículo 1 diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Nabucodonosor agora, ele tem um sonho. E é interessante como Deus vem para apresentar a revelação dos reinos que passariam a partir dele, através de um ímpio. Impressionante, são as maneiras de Deus trabalhar. Deus usou uma mula, não foi? Para falar ao seu servo. Deus usa às vezes a natureza para conseguir transmitir as suas mensagens para nós. Quando você estiver triste, saiba que Deus quer consolar o seu coração, e de alguma forma Ele usa. Amados irmãos, um sonho. Agora então nós temos a revelação do presente de Nabucodonosor. Entenda bem, Daniel, ele tem o que nós chamamos profecia local e profecia universal. O que é isso, pastor, tecnicamente? É uma profecia que se cumpre de forma literal naquele momento, e é uma profecia que está para se cumprir no futuro. Nabucodonosor, ele tem agora um sonho, nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouquinho. E a pergunta é: como entender este sonho? Como interpretar um sonho que o rei não lembra do sonho? Ele chama todos os seus, estou resumindo, tudo isso está no capítulo 2 do livro de Daniel. Ele chama todos os sábios, todos os grandes, e deixa os meninos inexperientes, novos, hebreus, lá nos seus aposentos, porque esses eram os que assistiam a ele, e eles não conseguem revelar para ele o sonho. Então Daniel fica sabendo, e Daniel agora se une aos seus e faz o que nós precisamos fazer todos os dias: clamar a Deus pela intervenção e a proteção divina. E quando eles oram, Deus agora dá a visão e revela para Daniel o que é que Nabucodonosor havia sonhado. E Daniel agora então vai a Nabucodonosor e tem agora um encontro. Agora tem um diálogo entre o servo de Deus, fiel e profeta, com o rei ímpio de Babilônia. Versículo 26. Nabucodonosor faz uma pergunta para Daniel. Daniel 2 e o verso 26. Ele faz a pergunta o seguinte: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? É uma pergunta para o humano Daniel. A resposta de Daniel está no verso 28, e ele diz o seguinte, no verso 28: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Entenderam bem? Daniel agora humildemente, ele revela
ele testemunha a respeito do Deus Todo-Poderoso. Só uma pequena introdução. Vamos agora saber qual é este sonho. Qual é a sua importância para nós hoje de conhecimento? Capítulo 2, o versículo 38. O texto bíblico diz assim para nós. Daniel revela para ele que ele teve um sonho e ele viu uma estátua. E essa estátua, ela tinha as divisões de metal. E ele então agora, no versículo 38, porque a cabeça da estátua era de ouro, vocês sabem. O peito e os braços eram de prata. O ventre era de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram de uma mistura de barro com ferro. Está vendo? Vocês conhecem. Está no capítulo 2. Mas agora, o que é isto? Ele pergunta para Daniel. O que significa isto? Daniel agora, no verso 38, no final do verso 38 ele diz: tu és a cabeça de ouro. No verso 39 ele diz: depois de ti, aí começa o problema. Olha que coisa impressionante. Entende bem? Daniel está dizendo: você é a cabeça. Ouve que depois dele, isso quer dizer, o reino dele ia acabar em algum momento. Vamos ler o verso? Diz assim: depois de ti se levantará outro reino, que será inferior, mas virá outro reino. Depois um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Verso 40. O quarto reino será forte como o ferro. Olha que coisa interessante. Agora então, ele revelou 4 reinos. E ele vem e apresenta agora o quinto reino, que seria diferente. Lembra? Cabeça, peito e braços, ventre e as pernas. Os pés são 2, apesar de que as pernas também são 2. Mas ele agora vem e revela o seguinte, no verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Agora grave essa parte. Será um reino dividido. Ele será dividido em 10 dedos, em 10 partes. Mas tem uma frase aqui muito interessante: contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro. Grave isso, porque ao longo dos primeiros domingos nossos aqui, esse, o próximo e talvez o terceiro, nós iremos conhecer a respeito desta parte de ferro, que é uma menção ao chifre pequeno de Daniel no capítulo 7, que nós vamos tentar já introduzir um pouquinho hoje, daqui a pouquinho. Agora então, deu para você entender uma coisa? Capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7, eles são ligados, porque no capítulo 2 é uma estátua, no capítulo 7 são 4 animais. Eu convido você então para o capítulo 7, mas antes, entenda uma coisa: poderes humanos, mas reinos perecíveis. Poder divino e reino eterno. Grave isso, porque o que Daniel está apresentando, e agora você vê no versículo 44, que nos dias desses reis, quer dizer, dos 10 reinos, o Deus do céu suscitará um reino, e esse reino será o reino eterno. Lembra que nós lemos o texto no início, que despedaçou, esmiuçou, capítulo 7 de Daniel, e o versículo, vocês estão entendendo? Está dando para acompanhar? Ok. Capítulo 7 de Daniel agora, e o versículo 3, ele muda agora de estátua para animais. Ok? De estátua para animais. Capítulo 7 e o versículo 4. Ele diz assim: vi o mar grande agitado, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam
vinham da onde? Do mar. Vamos entender isso. A Bíblia esclarece para nós o que significa mar. Primeiro, vamos ver os 4 animais. Versículo 17. O versículo 17 do capítulo 7 diz assim: estes grandes animais, que são quatro o quê? Reis, que se levantarão da onde? Da terra. Mas que coisa! Ele cita que surgem 4 animais da onde no verso 3? Do mar. No verso 17 ele cita que eles surgem da onde? Da terra. Vamos entender? A Bíblia, ela não entra em contradição. Lá em Apocalipse, no capítulo 17, o versículo 15, lá diz que mar são o quê? Multidões, povos e nações. Entenderam bem? Isso quer dizer que esses 4 animais, que esses 4 reinos, eles surgiriam de regiões povoadas. E aí então é o que nós vamos acompanhar ao longo da história, e nós vamos ver que estes reinos surgiram na região ali da Europa, ok? Da Europa. Vamos avançar um pouco mais? Versículo 4 do capítulo 7. O que ele diz? O primeiro animal, certo? Era como leão. Volte e grave a estátua, a primeira parte da estátua, e mais importante era o que? Uma parte, a cabeça era de ouro. Agora ele cita que o primeiro dos 4 animais, ele é um leão. Leão é o rei dos animais. O grande Nabucodonosor era e foi chamado por Daniel como o rei dos reis, o grande rei que existia naquele momento. Então entendamos bem: leão, cabeça de ouro, Nabucodonosor, grande império e poderoso. Está claro para nós? Vamos para o segundo reino, versículo 5. Ele continua olhando, e eis que o segundo, semelhante a um urso. Ok? Urso. Como entender esse rei? Logo após o reino de Babilônia, surgiu a conquista. Você sabe como foi, né? Lá na grande Babilônia, Belsazar, no capítulo 5 de Daniel, fala para nós. Ele estava festejando, ele estava muito feliz. E o que foi que aconteceu? Achava que seria inconquistável a Babilônia. E então Ciro desvia o curso do rio Eufrates. E o que acontece? Eles atravessam e entram dentro da cidade pelo rio a seco, enquanto estava agora Belsazar, os seus soldados, os seus grandes, festejando, bebendo. E naquela noite Babilônia é conquistada pelos medos e persas. Como é essa divisão? Agora eu convido você para o capítulo 8 de Daniel. Entenda bem, Daniel ele vai se explicando ao longo dos capítulos. No capítulo 8 de Daniel e o versículo 3, ele dá um pouco mais de detalhes para nós a respeito deste animal. O capítulo 8 de Daniel apresenta a visão de um carneiro e de um bode. E no versículo 3, nós lemos assim: então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro. Este carneiro, ele diz, tinha o quê? 2 chifres. E os 2 chifres eram o quê? Altos. Mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu o quê? Por último. Como foi que aconteceu isso? Na conquista de Babilônia, primeiro veio, ele conquistou Babilônia, mas quem começou a reinar foi Dario primeiro. Depois veio Ciro. Por isso Ciro foi maior do que Dario na administração agora da grande Babilônia. Deu para vocês entenderem como foi que aconteceu? Ele tinha 2 chifres, e o reino de Babilônia ficou para os medos e para os persas, que eram 2 nações que se uniram, conquistaram Babilônia, e agora ali eles estavam agora para dominar a Babilônia. Estando eu observando,
eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha o quê? Um chifre notável, um chifre em destaque. Você sabe muito bem que quem conquistou Babilônia, especialmente, e os medos e persas, foi Alexandre o Grande. Então o primeiro rei da Grécia foi Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele começou as suas conquistas. Ele morreu muito cedo, mas ele começou a conquistar muito cedo, e ele saía voando para as suas conquistas. Por isso o texto está dizendo que ele não tocava no chão. Alexandre o Grande, as suas conquistas foram muito rápidas, e ele morreu muito cedo e muito rápido. Mas o que aconteceu? O texto segue para nós, no versículo 8, diz que o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Na sua força, no auge da sua juventude, no auge da sua força física, intelectual, o que aconteceu? Alexandre morreu. E diz que em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Rapidamente resumindo para vocês, no lugar de Alexandre ficaram os seus 4 generais, ok? Que tiveram a sua grande importância, mas foram muito mais fracos do que Alexandre. Vamos agora para o versículo 7 do capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7 e o versículo... capítulo 7 de Daniel e o versículo 7 diz assim: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Como ele era terrível e espantoso. Entende bem? Que ele dá um destaque agora, que este animal, ele era diferente dos outros, ele era assustador, ele era um animal terrível. E depois, quem foi que conquistou a Grécia? Foi o quê? Roma conquistou a Grécia. Qual é a descrição de Roma? Nenhum império foi como Roma. Lembra de Nabucodonosor? Ele pegava, não matava, ele deixava uma boa parte lá na nação, pegava os jovens, os inteligentes, os bonitos, os sábios, trazia para a Babilônia, formava neles uma nova mentalidade e levava de volta, porque agora ele sabia que lá em Jerusalém, por exemplo, eles viveriam que estilo de vida? Babilônia. Quais seriam os costumes de Babilônia? Qual seria a religião agora daquele país conquistado? A religião babilônica. Assim seguiram os outros, mas ninguém foi como Roma. Por isso diz que esse animal tinha dentes e devorava. Lembram da história de Nero? Nós estudamos sobre isso. O que Nero fez com os cristãos? O que os imperadores romanos faziam com os seus conquistados? Era totalmente diferente de Nabucodonosor. Eles estraçalhavam, eles traziam os reis amarrados, arrastando-os pela estrada, humilhando diante de todas as nações. E quando chegava lá em Roma, já chegavam praticamente mortos. Mas volta um pouquinho. O que Nero fez? Nero despiu a sua roupa, subiu na sua carruagem e mandou colocar nas estacas lá em Roma os cristãos. E ele tacou fogo e iluminou o seu jardim. Queridos, ele pôs fogo em Roma e fez o quê? Culpa dos cristãos. Culpa dos cristãos. Só para você ter uma ideia das atrocidades, da maldade, de gostar de ver o sofrimento do ser humano. Esse é o 4º reino. Agora eu convido você para vermos o 5º reino, que não é apenas um reino, mas agora é um reino que dividido. Capítulo 7 e o versículo 7, nós encontramos a respeito desse 4º reino. Entenda bem, Roma conquistou, correto? Por um bom tempo, Roma dominou. Mas agora quem virá depois de Roma? Como
será Roma conquistada? Capítulo 7 e o versículo 7, o final diz assim: diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha o que? 10 chifres. Nós já descobrimos e nós sabemos que os chifres são reis e são poderes ou reinos. Agora surgem 10 chifres deste reino. O que foi que aconteceu com Roma? Roma, ela foi conquistada pelas tribos bárbaras. E você sabe muito bem hoje que os países da Europa, como por exemplo a França, eram os francos, os alemãos eram a Alemanha, e aí segue Portugal. Então se uniram as tribos e conseguiram conquistar Roma. 10 tribos conquistaram o quê? Conquistaram Roma. Você sabe, lembra dos nomes, são nomes diferentes. Mas o que acontece agora então? Nós temos a divisão do Império Romano agora em 10 partes. Lembra da estátua? Depois do ferro, que eram as pernas, veio o que? Os pés. E os pés divididos em 10 dedos. Só que esses dedos, eles estavam aqui misturados entre o ferro e o barro. E a profecia diz que eles jamais iriam o quê? Conseguir unir. Eles estariam sempre divididos. Ok? Entendamos bem isso aqui, que é interessante para nós. Agora o versículo 8. E esse nós vamos ficar mais alguns minutos. Por quê? Porque ele é o último destes reinos que apresenta-se em Daniel. E ele tem a sua importância, porque ele se estende até os nossos dias. Capítulo 7 e o versículo 8 diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro. Que tamanho era o chifre? Pequeno. Não era do mesmo tamanho, não tinha o mesmo poder que os outros, mas ele surgiu dos 10. Entendamos bem isso. E diante do qual 3 dos primeiros chifres foram o quê? Arrancados. Ele era um chifre pequeno, não era? Mas ele conseguiu fazer o quê? Arrancar 3 dos 10. Quais foram esses 3? Vocês lembram? Os ostrogodos, os vândalos e os érulos. Eram as tribos que conquistaram Roma. Mas agora dos 7, esse chifre pequeno conseguiu arrancar 3. Quem é esse chifre? Como descobrir que chifre é esse? Era diferente. Vamos ver? Capítulo 8. Você está vendo que nós estamos agora em Daniel 7, mas também em Daniel 8? No capítulo 8 dá mais descrição para nós a respeito deste pequeno chifre. Capítulo 8, versículo 9 diz: de um dos chifres, olha, ele repete a mesma expressão, saiu um chifre pequeno e se tornou muito o quê? Forte. A pergunta é: como este chifre pequeno se tornou forte? A história relata para nós que Roma, quando Roma foi conquistada, Roma em um certo momento dividiu-se em 2 capitais, Constantinopla e Roma. Permaneceu Roma. E Constantinopla, o imperador Justiniano foi para Constantinopla. Ele comandava todo o império como um grande imperador. Os imperadores romanos, eles eram chamados de deuses. Olha bem, aonde nós vamos chegar agora, daqui a pouquinho, e no próximo domingo, com mais detalhes sobre esse novo imperador. Porque se Roma foi dividida, ela ficou agora Roma política de um lado e Roma o que do outro lado? Religiosa. Mas um religioso ligado ao Estado. Por quê? Porque o poder romano religioso, que era o Papa, como foi que aconteceu isso? A partir do ano, depois da morte dos discípulos, os anciões ou presbíteros, eles começaram agora a administrar os distritos que eram chamados ali dos cristãos. Mas chegou um momento que eles começaram a ter uma ligação e uma aproximação com o poder civil.
que eram naturalmente ali os líderes políticos, os líderes militares. E eles começaram a ganhar espaço e podiam agir agora como juiz religioso, mas também juiz civil. Olha que coisa interessante, estudei isso no Chile, detalhes sobre a história eclesiástica. Então agora, os obispos eram chamados aqueles que administravam algumas regiões. Eles tinham o poder agora de agir como advogado e como juiz e também como um líder religioso. A tal ponto que quando chegou-se no ano 538, o bispo de Roma, ele foi agora então empossado como o imperador religioso, tendo poder político e poder militar. Como você sabe disso, pastor? Olha, ele não tinha com ele um exército, mas qualquer problema que o Papa tinha, ele mandava uma mensagem para Justiniano. Justiniano enviava o seu exército, e foi assim que foi derrotado os ostrogodos, os vândalos e os élanos. O que nós encontramos mais aqui de interessante para nós? É que o imperador Justiniano, no ano 538, ele fez um edito chamado Edito de Justiniano, declarando o Papa como pontífice máximo. Entendam bem isso aí, como o Deus agora também, porque era um título que só o imperador tinha, e ele recebe esse título. No ano 533, o Papa da época não aceitou, mas no ano 538, o Papa que estava em vigência naquele momento, ele aceitou esse título, e a partir de agora, então, ele tinha todo o controle do império na sua região. Vamos prosseguir os versos. O verso diz, você entendeu por que eu estou falando isso aqui? Porque ele começou fraco? O texto diz, era um chifre pequeno, e como agora ele se tornou um chifre grande, a ponto de derrotar 3 chifres. Entenderam bem como foi o processo? Não foi de um dia para o outro, não foi de um ano para o outro, foram algumas centenas de anos, pelo menos cerca de 300 anos, 200 e poucos anos, para que então o bispo de Roma tivesse essa autoridade e esse poder. Tá certo? O verso prossegue e diz: ele foi para essas 3 direções, para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Isso mencionando nas 3 conquistas que ele teve dos 3 chifres. Versículo 10: cresceu até atingir, olha agora o que começa a acontecer. Até então, vida religiosa do imperador religioso, mas a partir de agora, ele tem essas conquistas, e foi por volta do ano 490, o 500 e alguma coisa no início, que ele conseguiu essas 3 conquistas. E diz que ele foi agora até atingir o exército dos céus. Espera aí, como que ele poderia atingir o exército dos céus, estando aqui na terra? Poderia ele atingir o exército dos céus, e contempla com o coração alegre quem? Os seus filhos. E o verso prossegue e diz agora: e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então esse chifre pequeno teria que fazer algo agora, que é fazer o que? Pisar, que é agora fazer o que? Escravizar, que é agora matar quem? O exército dos céus. Como ele não pode alcançar os céus lá nas alturas, ele alcançou os céus aqui na terra, os representantes dos céus. Versículo 11 diz assim: engrandeceu-se até o príncipe do exército. Olha que coisa interessante, queridos. Isso é maravilhoso para nós sabermos o processo que aconteceu no passado, e isso já aconteceu literal. E a pergunta é: como isso acontecerá nos últimos dias? O verso diz: quem é o príncipe do exército dos céus? Jesus Cristo. Como que pode ele agora engrandecer a chegar até o príncipe, ou se tornar o príncipe? Entenderam bem? Queridos, há registros, se vocês quiserem, nas enciclopédias católicas, há os registros de declarações, como do Papa Leão, que ele se autodeclara os papas serem Deus.
Sério, está registrado, não sei porque não acabaram com eles, mas permanece. E diz aqui: e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado o quê? Abaixo. Isso aqui é só para nós agora, porque o nosso tempo está acabando. Para você entender o que nós teremos no próximo domingo, a respeito do chifre pequeno, e a respeito também de algo muito interessante, que é o reino eterno de Deus e as fases do juízo sobre o chifre pequeno. Resumindo para nós, nesta noite, Deus abriu a nossa visão a respeito do passado, do presente e do futuro. Através do capítulo 2 de Daniel, nós conhecemos que Nabucodonosor teve um sonho e ele viu uma estátua. Através do capítulo 7 e do capítulo 8, nós vimos o esclarecimento com mais detalhes do que é essa estátua, que são os 4 animais e que são o quê? Que são reinos e que são reis que dominaram por um período da história. Queridos irmãos, qual é a importância espiritual para nós? O conflito cósmico. É o inimigo, ao longo da história, tentando fazer o quê? O que ele quis fazer no Jardim do Éden. Ali no Jardim do Éden, o inimigo tentou fazer o quê? Conquistar o coração de Eva, e ele conquistou. Ali no Jardim do Éden, o inimigo tentou fazer o quê? Escravizar Adão e Eva. E o que ele fez? Escravizou Adão e Eva. Ali no Jardim do Éden. Por isso, queridos, hoje nós temos a natureza que nós temos. Nós fomos infectados através do pecado de Adão e Eva, com o pecado e com a natureza que nós temos. Ali no Jardim do Éden, o inimigo tentou fazer o quê? Tirar Deus de cena e colocar o quê? O ser humano como Deus. Por quê? Porque colocando o ser humano a acreditar que ele também é um Deus, Satanás dominaria o coração do ser humano. Ao longo da história, isso que o inimigo quer fazer com a humanidade. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você e eu cremos no poder da palavra. Amém. Nós cremos que Deus nos liberta da escravidão e do jugo do pecado, e o inimigo não tem poder sobre nós. Amém. Porque o reino da graça, através de Cristo, através do seu sacrifício na cruz, através do seu ministério no santuário celestial, é o que impera onde? No meu coração, no seu coração. Amém? Por esse motivo, Satanás, ele não tem poder